importante, você comentou ali sobre o marketing, eu achei muito interessante você falar isso, porque as associações, como elas se portam dentro do marketing, a gente tem uma dúvida aí, muita gente falando que, cara, cuidado com o marketing, a gente está na internet o tempo inteiro, as associações têm redes sociais, então como a associação ela deve se portar dentro da rede social para que ela não se prejudique dentro desse nicho, por algum motivo de uma postagem ali que seja errada, algo que seja diferente. Porque às vezes a associação ela posta mesmo, mas ela não tem essa maldade, digamos assim, de às vezes prejudicar ela mesma pelo próprio marketing. Claro. E isso a gente precisa de estar antenado no que a legislação trata a respeito. Precisamos de estar atentos também qual tem sido a tônica jurisprudencial a respeito disso. Eu digo que hoje já é praticamente um consenso que a atividade de associação é legal. Já é entendido isso, né? É um consenso já, Sim. praticamente. Tivemos recentemente uma decisão do STJ que tratava sobre a situação da legalidade das associações, mais especificamente daquela associação. E nessa decisão, entendeu-se que era necessário que essas associações fossem constituídas no formato de grupo restrito. E o que seria essa muito bom você falar sobre isso. do grupo restrito? O STJ entendeu que aquela associação específica, ela fazia marketing, na hora que ela divulgava para um grupo irrestrito, para um grupo massivo, não existia uma relação de identidade, não existia uma relação de homogeneidade em relação àquele grupo. E isso é muito importante, porque lá também tratava sobre a questão territorial. Uhum. É muito comum, e às vezes não passa na cabeça das pessoas, quanto à necessidade de adequação até mesmo de um estatuto ou a necessidade do seu regulamento. Contrata um advogado que é generalista e ele vai seguir ali o trâmite que seria o trivial. Uhum. É comum, por exemplo, colocar associações que atuam em âmbito nacional. Significa que é abrangente, significa que amplo, né? É amplo. Já começa a trazer alguns tipos de contorno que aquilo ali não é uma situação de um grupo restrito. Então o STJ ele já entendeu que se existe uma delimitação territorial, se existe uma relação de identidade, se é uma associação de classe, se existe ali uma maneira que é veiculada, que é feito um marketing da forma correta, não com essa característica empresarial. Tem várias associações que trabalham de forma comercial mesmo, com cunho de querer trazer associado a torta direito. Isso é um tipo de situação que, para o judiciário, é um problema. Mas não seria uma linha tênue? Porque a associação precisa de associados. Sim. Ela precisa de associados para ela manter ali o pagamento em dia. Ela não tem, por exemplo, fidelidade, acaba que o associado sai, então ela precisa de associados. Como trazer isso dentro de um marketing ou dentro de um consultor, porque às vezes muitas pessoas falam que não pode ser vendido, como trazer isso para dentro da associação? Porque, querendo ou não, é um formato de acoplar mais pessoas dentro da associação para que ela tenha mais liberdade para estar dando as indenizações saírem melhores. Como fazer isso dentro do marketing? Porque é uma linha tênue, né? Sim, sim. As indicações é um ótimo meio. Perfeito. Que mostra esse vínculo de proximidade. Com relação à maneira de expor, é sempre pensar nos objetivos do seu estatuto. Não um objetivo como venda, mas com um objetivo de valores, de como que a gente pode falar aí? Objetivos de indenização, de benefícios, digamos assim? De potencializar tudo aquilo que está descrito no seu estatuto. Vamos pensar que você tem um objetivo que é fazer palestras
promover a defesa do Muito meio bom. ambiente e etc. É Poderia bom quando ser você explica, quando a gente parece que a gente tem 6 anos. É muito bom você explicar isso, porque essa explicação ela é mais clara para a gente ter mais ou menos o entendimento, porque a gente sabe que a maioria não consegue expressar isso dentro das redes. Então é bom para você Ótimo. nos mostrar isso agora. Então, a gente, quando está focado naquilo que é o objetivo do estatuto, eu dei o exemplo do meio ambiente. Quando eu começo a fazer marketing que reforça a necessidade de cuidado do meio ambiente, que reforça a atenção dessas pessoas para que aquilo ali se desenvolva, eu estou em completa sintonia com o que está dizendo o meu regulamento. Agora, quando o meu marketing ele é exclusivamente para poder prospectar, é um marketing que está completamente focado na venda, Sim. às vezes isso pode ser visto como algo empresarial. E quando Entendi. você tem um condão comercial, quando você tem aí um cunho que é empresarial, já começa a ter contornos do seguro. Então, não somente fazer a parte da prospecção, mas também trazer toda a parte que representa a associação, né? Institucional, reforçar os seus objetivos sociais. Perfeito. E trabalhar em sintonia com o que a legislação está dizendo e o que a jurisprudência está tratando a respeito. Sim, é interessante você falar isso, porque todas as vezes que a gente conversa, e é um nicho muito específico, a gente conversa sobre associativismo, e algumas palavras as pessoas tendem a fugir, como venda, por exemplo. Não pode vender. Cara, não faz muito sentido eu não falar isso se não tiver aquisição. É uma aquisição de gente. A associação precisa de aquisição de gente para que ela consiga sobreviver. Isso é o óbvio. Mas a maioria das associações, às vezes, foca só na parte da venda e não da parte institucional, né? Do que ela representa verdadeiramente. E em alguns casos, inclusive, omitindo informações extremamente relevantes simplesmente para poder alcançar aquele associado, aquele interessado para ele se tornar um associado. Sim. Então é importante estar atento ao que o regulamento dispõe, estar atento àquilo que é o seu regulamento, e estar atento sempre em ser transparente, ser categórico em falar aquilo que é direito dele, aquilo que é dever, porque no momento que ele está se filiando, é o momento que vai lá na frente gerar as maiores frustrações. Sim. Na hora que vai acionar um reboque, ele vai dizer, olha, não me informaram a respeito do limite de quilometragem, ou muitas das vezes vai precisar de utilizar para algum tipo de benefício, não é claro com relação ao amparo a terceiro, como que isso deveria ser feito.